você que nos assiste via internet. Eu sou o pastor Leandro e nós somos a Igreja Batista Betel, o coração do Brasil, em Goiânia, Goiás. Nós lhes damos as boas-vindas ao nosso culto noturno de domingo e agora estamos caminhando para o momento da pregação da palavra. Nós convidamos você e eu convido a todos da igreja a nós abrirmos a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós temos aí uma das cartas do apóstolo Paulo a uma das igrejas que mais precisaram de ajuda, mais precisou de ajuda, a igreja de Corinto. E eu vejo com isso o quanto nós carecemos da graça de Deus, porque os dias eles são muito maus, o mundo ele é muito mau. E a igreja de Corinto mostra que o nosso coração ele tem de fato dificuldades de viver a palavra de Deus como ela é, por causa da maldição do pecado. Não é uma maldição que alguém lançou, não é uma macumba. O pecado em si, ele amaldiçoou a raça humana e colocou, na verdade, toda a criação debaixo dessa maldição. E quando nós vemos a igreja de Corinto, muita gente julga e diz, é uma igreja difícil, rebelde, de fato. Mas é uma igreja que mais evidenciou o pecado no coração e, portanto, é uma igreja que mais nos mostra a necessidade da graça de Deus nas nossas vidas. Tanto que nós vamos ler dos versículos 10 a 15, e Paulo já começa nesse trecho falando da graça. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Amém. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos mais uma vez beber para saciar a nossa sede. Queremos mais uma vez comer para matar a nossa fome espiritual. O Senhor disse em Mateus 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento que recebemos na semana passada ou no culto no meio da semana, ele fica, abençoa, mas os desafios, o viver fielmente nesse mundo, nos desgasta e nos dá fome. Nós precisamos de mais alimento. Nós precisamos de mais direção. Por isso, por essa graça, nós suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, hoje e sempre. Estamos na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no primeiro momento, essa passagem está falando do trabalho do próprio apóstolo Paulo. Trabalho apostólico, um trabalho difícil, que não existe mais, que já foi feito no tempo dos apóstolos. Trata-se daqueles que trabalharam para fundar as primeiras igrejas de Cristo.
nos dias atuais, a passagem aplica-se como uma responsabilidade especial aos evangelistas e aos pastores mestres, que têm o dever de ensinar corretamente o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Em todo o tempo que a igreja estiver aqui na terra, essa palavra precisa ser aplicada àqueles que pregam a palavra. Mas essa passagem também fala naturalmente à própria igreja e a cada cristão individualmente que recebe o ensino da sã doutrina, que de modo individual está construindo uma vida espiritual, mas de modo coletivo também está construindo ser igreja no meio de um mundo deturpado, no meio de um mundo em trevas, no meio de um mundo tenebroso. Assim, Paulo compara a vida da igreja a um fundamento bem colocado e a uma construção que deve ser bem feita, bem realizada. Quem já construiu ou reformou, sabe que você tem serviços e serviços. Sabe que você tem pedreiros e pedreiros. Sabe que você tem material e material. Você tem um tipo de encanamento, você tem uma qualidade de tinta, você tem uma qualidade de massa, você tem todas essas coisas, elas podem variar em grau, seja do mais inferior para o superior. E todos nós sabemos, quando fazemos cotação de serviços, seja de mão de obra ou de produtos, que a melhor mão de obra e o melhor material, ele é mais caro. E o material inferior e a mão de obra inferior, ela é mais barata. Paulo pega esses elementos naturais da construção e começa a falar aos nossos corações sobre a responsabilidade dos pastores e das igrejas de existirem nesse mundo como luz, mas não apenas existirem, e sim existirem com qualidade. E não apenas brilharem, mas serem uma luz forte. E não apenas fazerem, mas fazer o que deve ser feito. Aliás, uma coisa que constantemente eu tenho repetido, e os amigos da internet podem ver outras mensagens que falam disso também, fazer não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é ser. Porque quem é, efetivamente, vai fazer o que tem que ser feito. E aquele que se preocupa somente em fazer, pode fazer muita coisa, entretanto, não fazer o que tem que ser feito. E esse fazer pode apenas ser uma fuga das verdadeiras responsabilidades cristãs. Então, uma igreja que faz muito pode ser uma igreja que está fugindo de fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo tem um custo. Entretanto, esse trechinho que Paulo fala isso já começa aqui, dizendo que, segundo a graça que me foi dada. Significa que se você vai ver o trabalho do apóstolo Paulo, e você e eu vamos nos espelhar nisso para fazer bem, nós também precisamos nos espelhar na confiança da graça de Deus. Porque o material de construção da sua obra ou reforma é pago com dinheiro do seu bolso. A obra de Deus, Deus dá graça, Deus banca, Deus financia, para que você e eu possamos fazer bem feito. O custo é maior, mas tem alguém, que é o próprio Deus, envolvido em te capacitar, em me capacitar para fazer bem esse trabalho. Assim, a primeira lição que nós aprendemos aqui, portanto, é que quando uma igreja ela é plantada, ela deve ser plantada por meio da pregação fiel do Evangelho. O que é o Evangelho de fato? Ontem nós estávamos conversando com jovens aqui da igreja e falamos sobre testemunho e evangelização. E, bênção de Deus, precisamos testemunhar e evangelizar. Entretanto, não adianta apenas trazer as pessoas para a igreja e ver a vida delas melhorar. Nós temos que nos certificar se o que estamos dizendo para elas é o Evangelho. E se o que estamos vivendo é o Evangelho. Para quê?
para que seja obra de Deus, para que no dia do juízo não seja feno, palha que vai queimar, ou madeira que vai queimar. A ideia aqui de Paulo, imagina um incêndio num prédio mesmo. Se você tacar fogo num prédio, a única coisa que vai sobrar é material bom. Que Deus nos livre e guarde. Que Deus, se pega fogo aqui não tem. Deus nos livre e guarde. Os bancos são de madeira, vão queimar. O vidro vai estourar com calor. O que é papel, plástico, vai derreter. Mas o que é material bom, ferro, concreto, isso vai permanecer. Granito, mármore, isso vai permanecer. O fogo, naturalmente, refere-se ao juízo final. Quando, então, as obras vão ser mostradas, não para a salvação. Olha que interessante quando ele fala aqui no final. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, ou na tradução de algumas pessoas, receberá galardão. E o galardão não é você, então, você fez tudo certinho, então entra que você está salvo. Porque olha o que o texto continua dizendo. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, a gente passa pelo meio do fogo, Deus nos tira de lá. Então, galardão não é salvação. Mas galardão é quando Deus olha e fala, realmente, aquilo que você fez, que talvez ninguém entendeu, todos os domingos que você foi à igreja para se fortalecer, para me servir, as ofertas que você deu, o trabalho que você fez, que talvez a sua família não entendeu, talvez até irmãos da igreja não entenderam. Tudo isso eu vi e vou recompensar essa fidelidade para você eternamente. Tudo aquilo que nós fazemos de coração, pela graça, para Deus, será recompensado. Entretanto, a glória também será de Deus, porque Ele te dá graça para isso. Mas existe a responsabilidade humana. Você não pode invalidar a responsabilidade humana por conta da soberania e do poder infinito de Deus. Deus é soberano, Ele te dá graça, mas você e eu temos responsabilidade na vida cristã, na nossa jornada, na nossa caminhada. Assim, aprendemos em primeiro lugar que a igreja é plantada por meio da pregação fiel. Mas a segunda lição é que não adianta apenas pregar para que as pessoas creiam. Há toda uma construção a ser trabalhada, porque do contrário, nós teremos igrejas imaturas. Nós teremos cristãos imaturos, que não crescem. Aliás, Paulo abre esse capítulo, se você quiser ler depois, precisamente falando sobre maturidade espiritual da igreja e a necessidade de crescer. Naquele caso, essa imaturidade ela era revelada por meio dos relacionamentos entre os irmãos que continha ciúmes, brigas e algumas picuinhas mais. Parte disso é porque a igreja havia recebido somente o básico. O próprio Paulo fala isso, que ele ensinou só o suficiente para eles começarem. Então não cobre de um cristão que está começando perfeição. É uma outra lição que a gente aprende aqui. Quem está começando precisa de amor e paciência dos cristãos que estão há mais tempo na fé. Precisa de compreensão. Não para aceitação do erro, mas para acreditar que aquela pessoa vai receber mais alimento e Deus vai fazê-la crescer espiritualmente. Agora, a igreja de Corinto precisava crescer. E crescimento é importante porque crer em Jesus é o começo. Mas depois há uma vida como igreja que precisa ser desenvolvida. E o pastor e os membros têm uma responsabilidade especial nesse crescimento. O texto ele diverte em primeiro lugar os pastores. A primeira responsabilidade aqui são dos pastores. Mas aqueles que recebem material precioso para trabalhar precisam construir, precisam fazer. Agora, não só a igreja de Corinto precisa de crescimento. Todas as igrejas da face da terra.
E não porque, quando você ouvir crescimento e maturidade, não pensa assim, meu Deus, eu estou ouvindo isso de novo. Será que eu sou um crente imaturo? Não necessariamente. Mas o amadurecimento, ele é constante, contínuo, na vida cristã, e ele só vai terminar na glória. Então, quando você ouvir falar sobre isso de novo, ah não, será que Deus ainda não está satisfeito comigo? Limpa esse sentimento do teu coração, porque o objetivo da pregação da palavra, para quem já é cristão e já vive a palavra, não é isso. O objetivo é o seguinte: olha, a igreja não vai ter uma graduação aqui na terra, não vai ter uma formatura. Você vai colocar um chapéu, vai receber um canudo e falar assim, agora você é um crente maduro. Isso não existe. Nem para pastor, nem para membro, nem para ovelha, para ninguém. É constante. É como o crescimento pessoal. O crescimento pessoal, o desenvolvimento profissional, o seu crescimento relacional, como entre marido e esposa, filhos, vizinhos, comunidades, você está sempre aprendendo. Assim também é a vida espiritual. Por quê? Porque não tem como começar adulto. Não tem como começar maduro. E Deus, então, por graça e amor, cuida e dirige as suas igrejas na face da terra, sempre para o amadurecimento, e isso deve ser encarado como normal e natural por nós. Portanto, não guarde no teu coração resistência. Ah, então eu sou imaturo. Eu estou há 20 anos na igreja, então não adiantou nada o que eu fiz? Então o que eu vivo não significa nada? Eu sou o primeiro a lhe dizer, mesmo sendo pastor, que eu preciso crescer todo dia. Eu não cheguei lá ainda. Ninguém chegou lá ainda. Não tem graduação, mas vai ter glorificação no dia em que chegarmos na presença de Cristo. Estivermos livres da presença do pecado. Estivermos glorificando o Senhor eternamente. Amém, queridos? Deus então está trabalhando no fortalecimento das suas igrejas, até porque os dias têm sido maus. Essa semana eu tive um problema com o carro e eu tive que pegar Uber algumas vezes. E eu sempre gosto de bater papo com os motoristas. Eu perguntei, como é que está o Uber? Está compensando? E os passageiros? Está legal? Porque é uma oportunidade ímpar de você, como cristão, conversar com as pessoas e sair do seu círculo só de crentes, né? E eu gosto mesmo de bater papo com eles. E graças a Deus eu só peguei, uma vez eu peguei um cara meio estressado na época da campanha política, eu fiquei meio assim, ele nem sabia que eu ia voltar, ele já estava meio desconfiado. Aí eu fiquei meio quieto. Mas interessante, eu peguei algumas vezes. Quando a gente falava sobre a vida, sobre pessoas, todos me disseram o quanto o mundo anda estranho. Eu não me identifico como crente, eu não me identifico como pastor, talvez no meio do fim para a conversa eu me identifique. Mas a princípio eu sou um cara que estou pegando Uber, só, mais nada. E todos eles me disseram, o mundo está estranho. E alguns me disseram até o seguinte, olha, as pessoas estão desesperadas e deveriam ir mais à igreja. Legal é que 2 deles eu vi uma Bíblia no painel. E aí a gente puxa papo. Um era crente e o outro era uma pessoa que estava lendo a Bíblia porque sentia necessidade disso. Né? E aí batemos o papo, conversamos, trocamos zap, e achei muito legal o interesse dele, genuíno, né, de estar lendo a Bíblia Sagrada. As pessoas estão procurando. Mas qual igreja que tem construída na face da terra para ajudar essas pessoas? As pessoas vão precisar de ajuda, de compreensão, de perdão, de investimento nas suas vidas, de amor, que significa doação. E qual igreja que tem aí para receber essas pessoas e acolhê-las e também chegar até elas e alcançá-las? Precisamos aceitar ser edificados por Deus, pela graça. Isso não é algo pesado, isso não é algo difícil, isso é bênção. Amados, Satanás não dorme no ponto. O diabo está solto. O diabo está aí, fazendo a obra dele, as ciladas dele. Mas a igreja em Cristo
é mais forte do que Satanás e todo o seu exército. Aleluia. Seja na região celestial, seja na terra, aonde as forças do mal estiverem operando. Essa igreja, comparada a esse edifício, é mais forte do que as obras do inferno. Glória a Deus. Porque ela tem a autoridade de Jesus. Ela tem a autoridade do Cordeiro. Porque Jesus venceu as hostes do mal. Nessa passagem fica claro que Jesus é o alicerce. E fica claro também que nós não podemos construir nada fora do alicerce. Quando você constrói, você lança os fundamentos. E quando você lança os fundamentos, já é prevendo construção de paredes. Se você tiver um segundo andar, esse fundamento vai ter que ser mais forte. E ele pode demorar mais tempo. E vai exigir mais investimento. Então tem gente que às vezes fala para mim, mas pastor, está tão difícil, eu cresço na fé, mas talvez, eu não sei o que acontece, parece que ainda tem muitas provas na minha vida. E aí eu digo, quanto maior a construção, maior o alicerce. Se Deus tem planos maiores para você, os alicerces também têm que ser maiores. Espere, confie, desfrute enquanto isso da vida cristã, da sua família, das bênçãos que Deus te dá. E Deus vai te usar com graça. É importante, queridos, que nós vejamos então que fundamentos espirituais, Jesus Cristo é o único alicerce. Isso é estabelecido pela pregação da palavra. E nós, portanto, não podemos fazer outra obra. O fundamento não pode ser nossas ideias, nossas opiniões, por mais legais que nós achemos, ou por mais interessantes que elas pareçam. Nós não podemos usar criatividade nisso, somente fidelidade. As suas ideias, as suas opiniões, a nossa criatividade, ela pode ser usada na pintura da construção, na decoração, na parte, no modelo da janela, fazendo um paralelo. Mas para a superestrutura e para as paredes, nós precisamos ser fiéis. Então, ideias e criatividade são boas, mas elas devem estar sujeitas à fidelidade. Outra coisa, quando olhamos a obra da igreja nos dias de hoje, muita coisa que é feita não está no planejamento do fundamento. Por exemplo, igrejas que vivem de eventos, apenas para ocupar os crentes. É culto disso, culto daquilo. Eu vi um memezinho na internet bem legal, que fala assim: culto da vitória, culto da libertação, culto da prosperidade, culto do não sei o quê. Aí aparece um carinha embaixo falando assim: o dia que for culto a Deus, aí você me chama que eu vou. Então, o fundamento, ele também demonstra a obra que tem que ser feita. E deve ser feita essa construção por amor. Deve ser feita devolvendo aquilo que Deus nos deu: vida, tempo, esforço, recursos, dinheiro, ou seja o que for, e o próprio amor. Deus nos amou primeiro, então nós podemos amar. Deus se doou primeiro, então nós podemos nos doar também. Amados, cabe ao pastor extrair o melhor material precioso da palavra para a igreja. E a igreja construir com aquilo que é bom. Eu achei interessante um comentarista bíblico dizer assim: quando a gente fala de material bom, é material mais difícil de conseguir trabalhar. Mármore, granito, ouro, prata, é mais difícil de trabalhar do que madeira, por exemplo. Né? Então, não só é mais difícil de conseguir, como também é mais difícil de trabalhar. E com material simples, é mais fácil de você conseguir fazer. Você até faz alguma coisa. São as coisas superficiais, que às vezes a gente faz só por alívio de consciência, só para dizer que fez. Enquanto isso, eu estou trabalhando na minha construção, na minha vida, no meu desejo, e deixando de desfrutar o que Deus tem para mim. Nós temos tanto medo, nós temos tanto egoísmo,
que nós fazemos até muito parecido com Davi. Davi ele construiu primeiro um grande palácio para ele e fez coisas grandiosas, e um dia ele falou: gente, eu preciso fazer um templo para Deus. Mas aí já era tarde. Mas ainda assim Deus o usou para levantar todo o recurso que o filho Salomão iria usar nessa construção. Um dia, tudo que nós vivemos aqui nessa terra será mostrado. Pregações feitas com zelo, músicas cantadas por músicos que não queriam aparecer, mas levaram a igreja a adorar. Durante o louvor, o Fernando falou que o Ministério de Louvor, ele está aqui para conduzir a igreja, né? Ele está aqui para ajudar a igreja. Então, músicos que cantaram com esse desejo mesmo, de que o culto fosse entregue a Deus. Obreiros, diáconos, professores, líderes, inclusive eventos necessários que a igreja faz, mas que são feitos com amor, com carinho, com propósito. Eventos são úteis e necessários para a igreja, desde que eles cumpram os propósitos bíblicos da igreja. Edificação de vidas, edificação da vida de casais, de jovens, eventos evangelísticos para atrair pessoas, maravilha, desde que sejam feitos com amor. Tudo isso que foi feito de boa vontade, com zelo, vai aparecer naquele dia. A obra vai ser verificada por Deus, e Deus vai ver que a sua obra foi feita segundo a sua vontade. Ele vai falar: eles olharam a planta e executaram segundo a planta, porque buscaram de mim graça, força, poder. O que foi feito na graça de Deus e para a sua glória permanecerá para sempre. Aleluia. O que foi feito aqui na terra vai ter reflexo no céu. Os cristãos precisam desesperadamente voltar a pensar sobre a volta de Cristo e a vida no céu. Chega de pensar tanto na vida nessa terra. Pastor, mas eu tenho que pagar a conta. Eu também. Eu tenho que comer. Eu também. Eu tenho que trocar pneu, bateria e óleo do carro. Eu também. Carro de pastor também gasta pneu. Seria bom que não. Sapato, carro também. O que eu quero dizer com isso é que eu entendo que a gente tem desafios no dia a dia. E a gente deve se preocupar com isso. Mas não a ponto disso ocupar toda a nossa força. Queridos, o fogo também vai queimar todo o disfarce. Tudo aquilo que foi feito por fazer vai desaparecer. Fantasias, engano. Por isso, vale a pena amadurecer. Vale a pena fazer com responsabilidade. Vale a pena o pastor buscar um material precioso para a sua tarefa de pastorear, pregar, ensinar e aconselhar. Por isso ele tem o dever de estudar a Bíblia com dedicação, afinco coração, para entregar o melhor para o rebanho. E vale a pena cada membro pegar esse material e usar a construção das suas vidas, que vai refletir na construção de uma igreja bênção, de uma igreja que nós precisamos para esse tempo. Se pastor e igreja cumprirem a responsabilidade como servos, teremos uma igreja madura e frutífera. Vamos desfrutar do que a Bíblia diz. Não do que disseram sobre a Bíblia, mas do que a Bíblia diz para nós. Do que a Bíblia nos diz. E isso é o mais importante. De maneira prática, quais são nossas responsabilidades? Ser fruto do Espírito Santo. Amar, doar tempo, vida, recursos para manter a obra eterna, amor, alegria, perdão, relacionamentos na igreja e, de maneira especial, queridos, para que você aplique isso, que você possa amar a sua família e cuidar dela. Que você possa começar o discipulado no seu lar. Homens, é dever seu e meu liderar as orações da nossa casa, chamar a família para orar e ler a Bíblia com a família. Isso é dever do homem. Ah, eu estou com sono. Eu sei, eu sinto sono também.
Ah, mas eu trabalhei muito. Eu sei. Eu também trabalho muito. Mas às vezes eu não durmo. Eu também não. Nem que ser. Está todo mundo com sono. Senta na sala, na cozinha. Vocês que acharem melhor, façam uma oração. Eu estou tão cansado que eu não consigo me concentrar em minha Bíblia. Começa orando. Qual é o seu pedido de oração? O que você gostaria de orar? Dirija as orações do seu lar, Deus. Tudo começa a responsabilidade começa na família. Com o tempo você vai melhorando, você vai caminhando. Filhos e mulheres, não cobrem, ajudem, motivem, animem o pai e o marido a fazerem isso. Ninguém gosta de fazer nada por cobrança, nem eu nem você. Anime. Pai, vamos orar. Pai, vamos ler a Bíblia. Encorajem o homem da sua casa. Anime o homem da sua casa, para que ele exerça esse sacerdócio, essa liderança. Assim nós teremos pastores fiéis, ovelhas fiéis, famílias fiéis, maridos fiéis, mulheres fiéis, filhos fiéis. Qual que é a consequência disso tudo? Bênção, aqui na terra e no céu. Quem não quer ser abençoado, me fala. Todos nós queremos. Que a graça nos ajude, não só a entender isso, mas a fazer a roda girar, aplicar, para a glória de Deus e por amor do seu nome. E que assim seja todos os dias até o fim, em nome de Jesus. Amém. Você que nos acompanhou pela internet, obrigado pelo seu tempo. Que Deus venha derramar grandes bênçãos no seu lar e que você esteja conosco em outras vezes também. Acesse www.igrejabatistabethel.org. Ali você tem todas as pregações, você pode mandar o seu pedido de oração, pode ver o nosso endereço para nos visitar. Vai ser um prazer receber você e sua família. Que Deus te abençoe com graça e paz. Amém.